O espírito do anticristo opera desde os primeiros seres humanos habitantes nessa terra. Você pode ver a serpente no Éden, tentando levar o homem para longe dos caminhos de Deus. Esse espírito veio se modificando e se adaptando ao longo dos tempos, incorporando diversos personagens, assumindo muitas posturas, usando Balaão, Jezabel, muitos povos, muitos governos, religiões e tudo que você imaginar ao longo da história deste mundo. Um exemplo muito claro de anticristo foi Nimrod, um caçador poderoso naquela época, que levou o povo a se unir contra Deus, se rebelar e construir uma torre chamada Torre de Babel, uma torre que visava alcançar os céus, que desafiava a Deus. Então o Senhor confundiu as línguas e espalhou todos para que esse reino não vingasse. Nós sabemos que Nimrod casou com sua mãe, Samiramis, e depois da sua morte, ela, mesmo dizendo ser virgem, disse ter gerado um filho, a qual chamou de Tamuz. Então surgiu uma história de que o espírito de Nimrod nasceu em forma de um pinheiro. E esse pinheiro, essa árvore, no dia 25 de dezembro, que era o seu aniversário, recebia presentes todos os anos. Você acha familiar essa história de Papai Noel? Ela é muito antiga, ela é pagã, ela é demoníaca e você pode estar adorando. Samiramis foi tida como deusa, lua, Nimrod como Deus, o sol, e Tamuz, sendo seu filho, alegado ser a reencarnação desse Deus, desse falso Deus, acabou sendo o filho de Deus, e Samiramis como a Virgem, Rainha dos Céus. É familiar esse nome para você? Aonde você vê a Rainha dos Céus Virgem segurando uma criança que é alegadamente filho de Deus? É uma tradição idólatra, pagã e antiga que vem desde os primórdios da humanidade. A Virgem e o menino estão presentes em muitas das religiões da Terra. Eu diria que no mínimo as principais. Você tem no Egito Ísis e Horus. Você tem na Ásia Cibele e Deus. Na Roma, Fortuna e Júpiter. Você vai encontrar na Grécia, na Pérsia, Japão, China, no Tibete, na Síria. Na Síria, inclusive, esse deus é Baal, aparece muito nas escrituras. Nós temos religiões persas, como o zoroastrismo, e muitas coisas acontecem desde aquela época. Todos nós sabemos que Roma cristianizou o seu império de uma forma que o paganismo não foi extinto, mas adaptado. O cristianismo se fundiu com religiões, com crenças, costumes, tradições e política. Nós sabemos que todas essas deidades mudaram apenas para nomes de personagens bíblicos, mas os ritos, as tradições, adorações idolátricas, todo esse sincretismo foi anexado. E tudo aquilo que nós conhecíamos como puro evangelho foi transformado em verdadeira institucionalização pagã, causando o que a Bíblia chama de Babilônia, uma verdadeira junção e conglomerado de confusões, crenças de todas as partes, ritos, costumes, mistura de cristianismo com deidades greco-romanas, com ritos judaicos e tudo mais que você imaginar. Tudo isso feito para ganhar popularidade, agradando seus súditos, mas nunca visando agradar a Deus. A besta, representada na Bíblia por um país, um poder, um reino que exerce um poder e domínio político sobre determinada região, aparece aqui. E a mulher, que representa um povo de Deus, seja um povo virgem, uma mulher virgem,
que é aquela que se guardou para os ensinos de Cristo, ou seja, uma mulher chamada meretriz ou prostituta, aquela que traiu os ensinos de Cristo. Então, seja povo de Deus ou igreja, a mulher aqui representa um povo ligado a uma crença, a uma religião. Não se sabe, até então, se é certa ou se é errada. Até que a mulher aparece montada sobre a besta. A mulher antes, que tinha dado à luz a um varão, que era Cristo, que havia sido levada ao deserto para ser protegida por Deus, foi encontrada dessa vez, mais lá na frente, montada em cima da besta que antes a perseguia. O Império Romano perseguia os cristãos. Agora os cristãos estavam mandando montados em cima desse império, recebendo benesses, recebendo proteção, isenção, poder. João se maravilha ao ver isso. Ele viu muita coisa, ele viu muitas batalhas, ele viu Miguel lutando contra Satanás, o diabo cair dos céus, ele viu dimensões celestiais, ele viu Cristo e suas maravilhas. Mas somente aqui ele se admira ao ver o povo de Deus, que era a mulher, aliado à besta, que era esse poder romano. Passou de ser perseguido para ser perseguidor. E assim a besta estava embriagada com o sangue dos santos, dos mártires de Deus. Nós vemos isso em muitas guerras ao longo destes 2000 anos. E podemos citar cruzadas, guerras santas, inquisições e muitas outras perseguições. A influência que essa besta tem no mundo, apesar de seu território ser pequeno hoje, é muito grande. Nós temos que colocar na cabeça uma coisa. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas eles não estão lá nesse momento. Um dia serão lançados. Como quando Jesus foi expulsar o demônio daquele gadareno. Eles disseram: Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, tem um tempo que eles serão lançados lá, mas eles não estão lá, eles estão aqui, operando para que esse reino se concretize. Está muito perto, isso eu posso afirmar. Muitos vídeos aqui serão apagados, muitos conceitos serão alterados, muitas coisas que eu tenho guardado até aqui trarei à tona, muitos vão se assustar. Eu peço que vocês assistam os vídeos até o final, tentem compreender o que eu vou ensinar e caso tenham dúvidas, comentem aqui abaixo, me chamem no nosso grupo do Instagram e eu tentarei sanar essas dúvidas, porque são assuntos enormes, complexos, que necessitam de ligação de muitos outros livros da Bíblia. É necessário conhecer muita simbologia e tipologia bíblica, saber e ter ciência de eventos históricos, de números, de palavras que profetas disseram, muitas que eles afirmaram, inclusive Jesus e os apóstolos, estão codificadas, simbolizadas por reinos, nações, até mesmo eventos modernos no futuro, que foram descritos com características de coisas daquela época. Então, abra a mente, porque vem vídeo novo por aí. Hoje ficamos por aqui, nos veremos ainda essa semana.